Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver o seguinte: será que descobrimos a fórmula para atrasar o envelhecimento? Pois é isso que a gente vai ver aqui hoje. Então, na tela do computador, a gente já consegue ver o título do artigo, a gente consegue ver que é a data de publicação, a revista e os autores, tá? Isso aqui, esse estudo, eles rodaram o estudo deles, tá? Fizeram experimentos e também pegaram dados de bancos de dados previamente disponibilizados, beleza? Lembrando, o link vai estar na descrição do vídeo, então bora pro paper. Esse aqui é aquele paper que ele joga os materiais e métodos lá para baixo, depois fala ainda nos resultados do que foi feito os materiais e métodos, enfim. Vamos lá para destrinchar isso aqui. Na introdução ele fala um pouquinho sobre o envelhecimento, fala das partes que estão envolvidas, as partes bioquímicas que estão envolvidas com o envelhecimento, e aí ele já traz os resultados, tá? Mas aí a gente vai descer lá para materiais e métodos. Espera aí. Cadê? Aqui, tá? Eles colocam aqui, ó, como resumo, porque que nem eu falei para vocês, eles rodaram experimentos e pegaram dados de bancos de dados disponibilizados, tá bom? Então, basicamente, eles fizeram o seguinte: pegaram dados de ou rodaram experimentos com ratos, macacos, seres humanos, larvas e leveduras ou fungos, tá? Esse yeast aqui. Enfim, e aí pegaram dados de funcionalidade desses sujeitos, tá? E dados de saúde no geral, tá? Como por exemplo, é, ganho de peso, força e por aí vai, tá? Quem quiser ter acesso aos materiais e métodos completos, tem que ir lá aqui no PubMed, clicar para ter acesso aqui ao full text pela Science e tem lá a parte de materiais suplementares. É grande demais, tá bom? Mas para quem é da área vale muito a pena a leitura. Então vamos lá. Então a gente entendeu que eles pegaram em um grupo, tá? De sujeitos e fizeram algumas medidas relacionadas à saúde e à funcionalidade. Baseado no que? Na substância que eu falei no início do vídeo, né? Que pode ser a substância que ajude a atrasar o envelhecimento, que é a taurina, tá? Então, primeiramente, eles descobriram que existe um declínio de taurina à medida que os seres humanos vão envelhecendo, os macacos e os ratos. E a gente consegue ver isso aqui nessa figura número 1, aqui recorte A, B e C. Então aqui, ó, ratinhos, macacos e seres humanos. À medida que a gente vai envelhecendo, junto com os macacos e os ratos, os nossos níveis de taurina, eles tendem a diminuir. E aí, eles pegaram e rodaram um experimento com ratos e suplementaram nada, né? Ou taurina, nada no sentido de placebo. E eles viram que os ratos, independentemente do sexo, a gente consegue ver aqui no recorte de mulheres e homens, no caso ratos, né? Independentemente do sexo, quem o grupo que foi suplementado com taurina, ele viveu mais. Aqui, ó, linhazinha laranja e aqui a linhazinha laranja, tá? E eles viram que isso se repetiu em worms, né? Seriam as larvas, minhocas, e isso não se repetiu em leveduras, tá? Fungos, enfim, o yeast lá. E eles viram que nos ratos, então, independentemente do sexo, quem suplementou com taurina viveu de 10 a 12% a mais. E, continuando a nossa brincadeira, eles rodaram outros experimentos e agora eles pegaram e aumentaram a quantidade. Antes era só
com taurina e sem taurina, no caso aqui placebo. Agora eles pegaram o grupo, tá? E fizeram 3 extratos de taurina, ou seja, 0 taurina aqui, 500 gramas e 1 grama de taurina. E aí a gente consegue ver que em relação à vida deles, não teve tanta diferença assim, né? A gente teve diferença aqui estatística só entre T0 e o T500, tá? Mas com relação ao peso corporal, quem suplementou com taurina teve um menor ganho de peso corporal. E aí a gente consegue ver e em relação a outras medidas que não foi para vocês ali de entre aspas funcionalidades, como por exemplo grip strength aqui, tá? A força dos ratinhos ou coordenação neuromuscular. A gente consegue ver que o grupo de T1000, que seria 1 grama de taurina, na maioria dos casos, tá? Teve melhores índices do que o grupo T0 e melhores índices do que o grupo T500, ou seja, o grupo que suplementou com 1 grama de taurina, tá? Teve melhores resultados, seja na parte de teste de saúde, seja na parte de teste funcional. E aí, descendo um pouquinho mais, eles fizeram outros testes para ver marcadores bioquímicos, por exemplo, como a telomerase, e viram que quanto maior foi a suplementação de taurina, melhores eram os índices bioquímicos. Por exemplo, a pessoa não, perdão, o sujeito ali, no caso o ratinho ou peixe, enfim, que suplementava taurina, ele tinha um menor decaimento do telômero, né? Que hoje em dia o telômero é visto aí como um principal marcador bioquímico para envelhecimento. Então a gente tem o telômero, à medida que o telômero vai diminuindo, a pessoa vai envelhecendo. Então, o zebrafish aqui, né, que eu esqueci de falar lá que eles analisaram isso também, colocaram como amostra, o peixinho que suplementava taurina tinha esse tipo de decaimento de telômero, já o que não suplementava taurina tinha um decaimento mais rápido. Ou seja, imagina você está apontando um lápis. Esse grupo que suplementou taurina, ele aponta o lápis mais devagar. Ou seja, o lápis demora a acabar. Já esse grupo aqui que não suplementou com taurina, aponta o lápis mais rápido e o lápis acaba mais rápido. Aí no caso, isso aí vira a morte do sujeito, tá? E aí, eles trazem vários outros marcadores bioquímicos aqui em relação a isso, trazem também uma figura esquemática explicando como que a taurina funciona ali em uma cascata bioquímica. E por último, aqui eles pegaram os bancos de dados, que nem eu falei de outros estudos, e viram que a suplementação de taurina estava relacionada a um fator protetor, por exemplo, como diabetes e também como obesidade, tá bom? Então a gente tem aqui o beta, mais escurinho de todos aqui para diabetes, e aqui menos 0,3 para obesidade, tá bom? Assim como obesidade abdominal. Ou seja, os indivíduos que tinham maiores índices de taurina ou usavam taurina tinham menores chances de desenvolverem diabetes, bem como de serem obesos. E aqui, outro estudo que eles rodaram, né? Pegaram e realizaram análise estatística, viram que com macaquinhos com suplementação placebo e macaquinhos que usavam 250 miligramas por quilograma corporal por dia, quando botaram para fazerem os testes lá, eles viram que os melhores índices eram dos macaquinhos que tinham suplementado taurina. Bem interessante, né? E aqui são algumas regressões lineares, assim como no recorte A,
O recorte B também são regressões lineares que eles fizeram comparando aí medidas de indivíduos sedentários, bodybuilders naturais, que isso é complicado, né? Mas enfim, atletas de endurance e sprinters. Beleza? Então aí tem as referências do artigo, tá? Aqui no final, mais uma vez, ele traz o resumo dos materiais e métodos. E aí, vamos lá para cima para a gente finalizar a leitura desse artigo. Então, a gente conseguiu ver aqui o seguinte, que de toda a amostra que eles trouxeram, ou os dados que eles analisaram, tirando das leveduras, fungos, enfim, todos os indivíduos que suplementaram com taurina tiveram alguma melhora em algum índice ou foram melhores na maioria dos índices quando comparados a indivíduos que não suplementavam taurina ou não faziam uso de taurina. Então a gente teve, por exemplo, os ratinhos vivendo de 10 a 12% a mais, tá? E eu mostrei a correlação lá inversa para vocês do uso de taurina em seres humanos, né? E diabetes e obesidade. Então a gente consegue ver que, apesar de terem colocado lá uma correlação, fizeram uma regressão linear, né? E mostraram essa correlação, ainda não, a gente não consegue dizer que realmente em seres humanos o uso de taurina retarda o envelhecimento. Mas a gente já consegue ver, por meio desse estudo, que em macacos e em ratinhos, que são os principais aí, que a gente utiliza na progressão de pesquisa, né? Ratinhos, tem gente que usa cachorro, depois vem macaco, depois seres humanos, mas enfim, ratinhos e macacos, eles tiveram o seu envelhecimento retardado devido à utilização de taurina. E a gente não consegue ver isso em humanos, tá? Porque não teve nenhum estudo que mediu isso, mas nós conseguimos ver aí uma correlação, tá? E aí fica a pergunta: será que o uso de taurina a longo prazo em seres humanos ajuda também a retardar o envelhecimento? Pois é, manda esse artigo aqui, esse vídeo, para aquele seu amigo que vive tomando pré-treino e à tarde também, ó, para finalizar, manda um energético para conseguir dar conta do recado. Beleza? Lembrando que o link do artigo vai estar na descrição do vídeo. Valeu!